Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma rodada do nosso seminário. Bom, se você chegou agora do Com Deus, o meu nome é Yasmin e eu vou ser uma das professoras da nossa próxima matéria. A matéria que nós vamos estudar agora, gente, é uma matéria fantástica, é uma matéria para você que sempre teve dúvida de onde que surgiu esse monte de igreja que existe hoje, e o nome da nossa matéria é História da Igreja. Mas para a gente começar, vamos orar? Oremos. Paizinho, muito obrigada por esse Palavra Fest que nós estamos fazendo, obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender cada vez mais da Tua Palavra, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos ajude, nos ilumine para entendermos, Senhor, nos capacite a entender, a aprender e a ensinar sobre como nós viemos até aqui, Senhor, como nós viemos desde a instituição da Tua Igreja até chegarmos aqui na NIBNC. Senhor, que esse aprendizado ele possa servir de alerta, de advertência, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram, mas que nós possamos viver de maneira que te agrade. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, a nossa matéria vai ser História da Igreja. Nós vamos conseguir entender, se Deus quiser, várias perguntas que a gente acaba se fazendo. Nós vamos conseguir entender de onde nós viemos, como nós viemos e como nós chegamos até aqui. O que aconteceu desde a instituição da igreja por Jesus até nós chegarmos em todas essas denominações que nós temos hoje. E, gente, uma coisa que precisa ficar clara é que a história da igreja, infelizmente, ela não é tão bem documentada. Por não existirem muitos historiadores que se interessassem por isso, sabe? Muitos historiadores da igreja, muitos historiadores que se dedicassem realmente a documentar. Mas nós temos, sim, alguns relatos confiáveis que a gente vai usar para embasar todo esse estudo que nós vamos fazer aqui. E, gente, nós vamos também ter um livro que vai ajudar bastante, mas se acalme, é um livro bem fininho e você só vai precisar começar a ler depois da Palavra Fest. Então, eu não vou nem dizer o nome do livro, que é para você não ficar ansioso, tá? Quando tiver o livro, eu aviso você. E, gente, essa matéria não vai ser só esse livro, então, a partir de agora, a gente já vai conseguir ir tirando, esclarecendo muitas coisas, tá bom? Mas, para começar, se nós vamos estudar a história da igreja, a gente precisa entender o que é a igreja. E aí você pode estar se perguntando, mas Yasmin, que igreja que tu está falando? A gente vai estudar a história da igreja primitiva, a história da igreja, das novas igrejas batistas, a história das igrejas batistas. Por que existe tanta denominação? Existe a igreja pentecostal, a igreja do Deus vivo, a igreja batista, a presbiteriana, a Assembleia de Deus. Porque de onde que surgiram tantas igrejas? É a história dessas igrejas que nós vamos estudar? Também. Nós vamos estudar a história da igreja geral, tá bom? Então, todas essas igrejas vão acabar aparecendo ao longo das nossas aulas. E, gente, a gente vai entender no estudo da igreja, da história da igreja, que muitas vezes, sim, essa igreja se desviou. A igreja é, sim, a igreja de Deus, ela é, sim, unida a Deus, mas assim como tem crente que se desvia, em alguns momentos a gente vai perceber que a igreja se desviou da vontade de Deus para ela. E aí nós vamos ver esses pontos na história, porque assim, o que acontece? Como que a igreja se desvia? Às vezes, algum pastor, meio bandido, aparece com uma doutrina que ele inventou da cabeça dele. E aí ele começa a perverter a fé das pessoas dessa forma, ensinando coisas que não são doutrinas bíblicas. E isso acontece, gente, desde muito, muito, muito tempo atrás. Então, nós vamos... Porque, assim, o que eu quero que você entenda é que o nosso propósito aqui no CENIB é fazer você não ser besta. Fazer você não ser um crente besta, que acredita em tudo que ouve, que acredita em tudo que é fake news, que aparece por aí. Um pastor disse amém. Aí outro pastor diz outra coisa, e você fica sendo levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. O nosso propósito é que isso não aconteça. Que você seja, que nem você leu essa semana, você que está fazendo a leitura do Palavra Fest,
lá em Atos 17, no versículo 11, que fala sobre os crentes bereanos. Fala bem assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era realmente assim mesmo. Gente, a gente precisa ser crente bereano. Não é porque uma pessoa falou para a gente que a Bíblia falava dessa forma que a gente vai só engolir. A gente precisa, é mesmo? Onde que fala? E aí você pega, abre sua Bíblia e aí você vai ver, será que o que ele falou está combinando com o que está aqui? Ou será que ele tirou da cabeça dele e só meteu uma referência assim, né? Ah, isso está lá em Heresias 5,15. Aí você nem sabe que não existe esse capítulo, nesse versículo, esse livro, e acredita. Então, você precisa entender que nós somos igreja e não seita. Então, nós queremos ensinar você para que você possa aprender a vontade de Deus e aprender tudo o que Ele deixou aqui na Bíblia para você. Também não é a história do cristianismo. Esse termo cristianismo, ele acabou perdendo muito sentido ao longo dos anos, né? Porque o que acontece? Tem um monte de ismo, né? Vários ismos. Tem o cristianismo, o paganismo, o espiritismo e não sei o quê. E esses termos, eles são muito gerais e acabam incluindo muitas coisas estranhas, sabe? Então, esse termo cristianismo, ele acabou tendo um sentido um pouco deturpado. E hoje em dia, a mídia acaba querendo deturpar cada vez mais, né, o sentido dessa palavra. Então, não é a história do cristianismo, é a história da igreja verdadeira, tá bem? E, gente, um parêntese sobre essa questão do cristianismo é que a gente precisa entender que, desde o início, Jesus já alertava a gente de que sempre vai existir o joio e o trigo. Sempre vai existir a igreja de verdade e aquele que é assim meio bandido, sabe que não é de verdade? Que é só finge que é, só para atrapalhar o que é de verdade. Mas a nossa função como igreja não é expulsar os que não são crentes de verdade. Quando Jesus fala a parábola do joio e do trigo, inclusive, ele fala que vai chegar, não se preocupe em arrancar o joio, porque você tentando arrancar o joio, você pode arrancar trigo sem querer. A nossa função é fazer o nosso serviço, é focar no trigo. Deixa o joio que quando ele voltar, ele vai limpar o joio, vai tirar o que não presta. A nossa função é focar em Jesus. E sabe, esse joio, muitas vezes ele é colocado para lhe provar, para ver se você é crente mesmo. Porque aí, às vezes, você quer ir para a igreja, aí tem sua reunião de ministério, aí chega aquele irmão e fala, não, mano, pô, todo dia tu vai para a igreja? Por que tu faz tanto lá? Não precisa não. Bora ali comer um x-salada, a gente conversa um pouco. E aí, sabe aquelas meninas lá da faculdade, a gente pode falar com elas. Isso é joio. Toma cuidado. E talvez se tu for junto, talvez tu seja junto com ele, né? Joio também. Então, presta atenção, que esse joio ele serve para te testar. Mas vamos, então, à história da igreja. Você já tentou pesquisar igreja no Google? Quando você, depois da aula, pesquise e veja se o seu resultado vai ser parecido com o que eu tive. Olha só, vai mostrar aí na tela. Vão aparecer essas igrejas da época do Barroco, vão aparecer obras de Aleijadinho, provavelmente vai aparecer ali aquelas igrejas lindas do Vaticano, em Roma. Gente, vão aparecer prédios lindos, maravilhosos. E é isso que muita gente, e o Google, pensa que é a igreja, que é um prédio, um templo, um santuário, uma construção. Mas eu queria que você aí de casa, principalmente você que acabou de sair do com Deus, porque você sabe isso daí, que você aponte aí para quem é a igreja. Aponte aí. Isso mesmo. A igreja somos nós. Aqui, onde a gente está gravando essa aula, onde a gente costuma se reunir, é um auditório. Isso aqui não é igreja. É apenas um auditório, uma sala, um lugar de reunião. O auditório, ele não é santo. Nós é que somos santos e santificamos o lugar onde nós vamos. Gente,
Isso aqui não é, oh, meu pai, eu não posso tocar direito porque eu tenho que tomar cuidado. Não é assim, tá? Nós é que somos santos. Porque Deus, ele não habita mais em prédios. Deus, ele habita em nós. Nós somos o santuário do Espírito Santo. E aí você pode se perguntar, Yasmin, mas então eu posso jogar bola dentro da igreja? Só não deixa o Miguel ouvir isso, porque eu sempre brigo com ele. Pode. Só não pode quebrar o LED. Então tem que tomar cuidado, tá? Mas, gente, pode fazer cinema, pode fazer festa, pode fazer um jantar. A gente já fez até futebol de sabão aqui dentro. Já teve baby chá, porque nós entendemos que aqui é um lugar que Deus nos deu para nós nos reunirmos como igreja, para nós termos comunhão como igreja. Então, pode sim. Porque existem algumas igrejas que são baseadas em um ensino mais tradicional, geralmente são igrejas mais tradicionais, que se baseiam em um ensino de reverência um pouco deturpado. Que é assim, você chega na igreja, aí aquela reverência, né? Ninguém se olha, ninguém se fala, ninguém respira, só o barulho do ar-condicionado. E se o irmão vier falar com você, ou você for falar com o irmão, ele já, reverência. E aí você olha no altar e está bem grandão lá, Abacuque 2:20. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Você nem tenta falar nada, porque você já acha que não vai ser legal. Aqui é muito diferente, porque nós entendemos que o que Deus quer para a sua igreja é diferente disso. Sim, nós temos que ter reverência a Deus, mas reverência não é só isso. Então, vou refrescar isso à memória, para você que já está com muita saudade de estar aqui. É mais ou menos assim que funciona aqui na igreja. Você vai chegar, e aí, a gente chega de tarde, né, para o CENIB, provavelmente já vai ter algumas pessoas lá do Bem-vindo a Casa, lá na frente, lhe dando uma boa tarde, seja bem-vindo, que alegria ter você aqui. E aí você vai entrar, se você vier só para o culto depois, eles também vão estar lá. E aí, você vai entrar, lá passando a porta de vidro. À sua direita, você vai ver a Aline, tirando selfie com todo mundo, com as pérolas, com os jovens. Quer aparecer no Instagram da igreja, você procura a Aline, tirando selfie, que você vai aparecer lá. Aí, do outro lado, você vai olhar a gente tentando falar versículo, as pessoas conversando, perguntando como que foi a semana, conhecendo os visitantes. Ali no canto vai ter um menino tentando amizar. Eles pensam que a gente não fica de olho, mas a gente vê. E aí eles vão estar tentando amizar, marcando uma pizza depois do culto. Gente, é um barulho, é uma confusão, é um mercado aqui, é uma alegria. E sabe, eu acredito que isso agrade a Deus. Porque a Bíblia fala que, ó quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. Então Deus se alegra em ver os seus filhos juntos em harmonia. Mas o que a etimologia diz que igreja é? O que significa igreja para a etimologia? Na etimologia, igreja é a junção de dois radicais, o radical ek e o radical kalel. Ek significa para fora e kalel chamados. Então, juntando aí, fica chamados para fora. E essa é a definição que é dada em muitos dos seminários. Muitos seminários, os convencionais, eles falam que é chamados para fora. Só que você precisa entender um pouco da história dessa palavra. Essa palavra ela era muito utilizada na Grécia Antiga como a palavra eclésia. E realmente significava chamados para fora. E essa palavra ela foi adotada pelos romanos. Só que, gente, chamados para fora de quê? Como assim? Que história é essa? Tem gente que fala que nós fomos chamados para fora do mundo, nós fomos chamados para irmos para fora do templo da igreja, para ganharmos almas também. Mas é um pouco viagem, né? O que significa? Por que é isso mesmo? É porque, antigamente, as pessoas estavam nas suas casas e elas eram chamadas para fora de suas casas para uma reunião pública. Então, era isso que significava a palavra eclésia. É uma reunião pública de pessoas que foram chamadas
para essa reunião, saíram de suas casas para ir para essa reunião. E também, quando os romanos adotaram essa palavra, eles deram um pouquinho de significado diferente. Era uma reunião de representantes. Então, anote aí que vai cair na sua prova. Igreja é a reunião de representantes, ou assembleia. E qual é a resposta do dicionário? O dicionário grego, para a palavra eclésia, ele fala assim: assembleia do povo reunida em um lugar público com o fim de deliberar. Então, a gente vê aí os dois sentidos, né? De reunião pública e reunião de representantes, porque eles se reuniram para deliberar sobre um assunto. Já no dicionário português, a coisa meio que foge um pouquinho. Olha só. Conjunto dos fiéis de uma religião. Congregação de todos os católicos e edifício dedicado ao culto cristão. Então, já perdeu ali um pouco do sentido original, né? Mas essa reunião de representantes, ela também é falada na Bíblia. Em 2 Coríntios 5:20, fala bem assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, você que está aí se sentindo meio para baixo, está aí jogado no seu sofá, levante aí, erga essa coluna, vire para a pessoa do seu lado. Se não tiver ninguém do seu lado, você olha aí no espelho e se apresente aí. Fale seu nome, fale, boa noite, eu sou embaixador de Cristo. E isso, você é um embaixador, mas se apresente com temor, porque isso é um cargo de muita responsabilidade. Você precisa entender, nós precisamos entender que nós somos representantes de Deus na terra. Nós somos representantes. Você consegue sentir o peso dessa palavra? Então, fale aí onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda. Você é um representante de Deus. Aí na Queirim, aí na UFAM, na UEA, você é um representante de Deus por onde você vai. E qual é a resposta da Bíblia? A resposta da Bíblia é que a igreja é o corpo de Cristo. Isso está lá em Efésios 1, do 22 ao 23. Vai aparecer aí na tela e você vai ler junto comigo. Vamos lá? E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. O corpo de Cristo, ele é feito de todos os crentes, desde o tempo do Pentecostes até o arrebatamento. Então, nós somos a reunião do corpo de Cristo. E, gente, às vezes é um pouco complicado, né? Porque o corpo tem vários membros diferentes. Tem cabelo, tem olho, tem perna, tem braço, mão, dedo. E cada membro é diferente e exerce uma função diferente. Então, às vezes, pode dar ali um atritozinho. E é por isso que a gente precisa estar ligado ao cabeça, que é Cristo, para a gente não se embananar sozinho. Você já viu? Você quer ser mula sem cabeça? Corpo sem cabeça não serve para nada, gente. Porque você já viu, ó, dá para amputar vários membros do nosso corpo. Mas se a gente tira o cabeça, já era. Então, se uma igreja tira o cabeça, que é Jesus, já era. Isso não é mais um corpo. E isso serve para você também, porque assim, eu acredito que esse isolamento, esse período de quarentena tem ensinado muito para a gente sobre a importância da comunhão. Pessoas que às vezes nem eram tão assíduas, pessoas que estavam longe da igreja, voltaram e estão tendo mais comunhão agora online com a gente do que tinham antes, quando a gente se reunia. E isso é maravilhoso, porque eu vejo Deus mostrando para a gente essa importância. Então, que a gente possa sempre lembrar, gente, que se eu pego o meu braço direito é muito importante. Eu sou destra, eu não consigo fazer nada com a mão esquerda. Eu, às vezes, ainda penso que eu tenho duas esquerdas, porque eu sou destrambelhada que só. Mas se eu tiro meu braço direito e coloco lá, vai me fazer falta? Vai, muita. Mas eu tenho certeza que depois de um tempo eu vou conseguir me reorganizar. Agora, aquele braço decepado que eu deixei ali, ele vai servir para quê? Ele vai morrer, não vai servir para mais nada. Então, não seja um membro decepado. Não seja um membro que se isola, que se separa do corpo e fica lá sozinho. Pelo contrário, gente, é tão importante que
que a Bíblia nos adverte sobre isso em Hebreus 10, 25, para que a gente não se deixe de reunir como igreja, ainda mais agora, que a gente vê que se aproxima o grande dia. Então, é isso que é a igreja, é uma reunião de representantes, o corpo de Cristo, a reunião do corpo de Cristo, e é isso que nós vamos entender. Desde lá do início, onde Jesus instituiu a sua igreja, até nós chegarmos aqui, até lá em 1960, quando foi fundada a Igreja Batista da Chapada, uma igreja bem pequenininha, que depois de anos, em 2006, veio parar aqui, veio trazer uma filial aqui para o Nova Cidade, que hoje nós chamamos de NIB-NC. Então, embarque com a gente nessa aventura. Eu espero que seja de grande aprendizado para você, que seja uma matéria esclarecedora e que você possa fortalecer ainda mais o seu amor pela palavra de Deus. É isso aí, gente. E continuando aqui, eu queria fazer uma pergunta para você. E provavelmente você deve estar fazendo essa pergunta também. Por que estudar a história da igreja? Por quê? Queria fazer essa pergunta para você. Por que nós temos que estudar a história da igreja? Responda aí, diga a pessoa que está do seu lado, do outro lado agora. Isso. Por quê? Por que, então, estudar a história da igreja? Bem, nós temos alguns motivos que nós vamos já falar, mas estudar a história da igreja se faz necessário para nós compreendermos melhor cada fato, cada caso que aconteceu na história da igreja e, inclusive, entender a nossa própria história como igreja ao longo dos anos. E quando a gente fala em relação à história, né, para um jovem, por exemplo, a gente fala para o jovem sobre história e o jovem fala, para que eu vou querer saber de passado? Quem vive de passado é museu, né? Não é verdade? É sim, o jovem fala isso sim, não balança a cabeça negativamente não, porque é verdade, né? Mas, e quando a gente fala sobre o mesmo assunto para uma pessoa de mais idade, essa pessoa que tem um pouco mais de idade, ela até gosta, né? Porque ela se amarra, as pessoas que têm um pouco mais de idade, elas se amarram em contar a história. E quando você, inclusive, está numa fila, você está próximo de alguém que tenha mais idade, essa pessoa puxa logo um assunto, né? Ei, mas assim, olha, porque no meu tempo, eles ainda falam assim, né? Porque na minha época era assim, porque na minha época era assado, não é verdade? Então, se você fala isso, porque na minha época, olha, você já está ficando um pouco já meia-idade, né? Então, é muito importante nós estudarmos a história. E você gosta de história? Você gosta de contar história? Eu gosto muito de história. E eu gosto muito de conhecer histórias novas, de ouvir, né, as pessoas falando, e eu gosto de saber os fatos que ocorreram, tentar descobrir qual objeto foi usado para que aquela história fosse desenvolvida, para que aquilo acontecesse. Eu estudar sobre pessoas, sobre lugares, sobre sociedades, sobre impérios, né? Tudo isso eu gosto, e quanto mais eu sei, quanto mais eu busco entender, mais eu me aprofundo. Mais a gente se aprofunda, não é verdade? Mais a gente quer saber de detalhes ricos, né, para compreender o que aconteceu. E a história, ela conta muito das nossas próprias histórias, e isso é muito legal, porque não é ao acaso. As coisas vão acontecendo e a gente vai vivendo aquilo também. Então, querer saber cada detalhe é apaixonante e isso me deixa muito alegre. E, por exemplo, se eu fosse viajar hoje para a cidade de São Paulo, por exemplo, eu iria... O primeiro lugar que eu iria era para o Museu do Ipiranga. Sabe por quê? Porque o Museu do Ipiranga é um local onde tem mais de 450 mil objetos que contam, que narram a história do Brasil. Desde o início, desde o século XVII até o século XX, tem objetos, tem documentação textual, tem iconografias. Bem, iconografias são as obras de arte, são os artistas, o período artístico daquele período, né? Então, assim, conta tudo que conta a história do Brasil tem ali. E aí você começa a compreender por que Dom João VI saiu lá de Portugal, vindo para o Brasil, trazendo toda a sua família, suas riquezas de lá. O que ele veio fazer aqui no Brasil? Qual o objetivo dele? Ele veio fugido? Será que porque tinha um tal general da França lá, chamado Napoleão Bonaparte, que estava matando todos os reis lá da Península Ibérica, da Europa?
E aí você começa a compreender. E isso é muito legal, quando você começa a entender toda a história, por que ele veio, qual o objetivo, o que ele veio fazer aqui, e você sabe por que o Brasil é assim, por que o Brasil é assado, por que a política do Brasil é assim. E isso eu gosto muito. Então, cada vez que eu estudo a história do Brasil, mais fatos relevantes a gente encontra e a gente se aprofunda mais. E isso é apaixonante. Eu me apaixono muito por isso, por cada história, por cada pessoa que a gente conhece. E olha só, se estudar a história do Brasil, que nós temos de documentação de objetos de apenas 4 séculos, né, do século XVII até o século XX, imagine, então, contar a história da igreja. Você lembra lá que em Cartas nós falamos do período, né, logo quando Jesus voltou aos céus e como a igreja surgiu? E ali começou, né, do 0 até o ano 100, na verdade, do ano 0 até o ano 100. Agora, com a história da igreja, a gente vai começar, a partir do ano 100, a gente vai começar a história da igreja, contar, saber o que aconteceu ao longo desses anos com a igreja. E isso é muito legal, me apaixono muito por isso, e é um tema muito interessante e que cada um de nós devemos conhecer. E por isso você é convidado a se aprofundar cada vez mais na história da igreja, junto com a gente. E por isso eu quero dar alguns motivos do porquê estudar a história da igreja. O primeiro motivo, você vai entender, nós iremos entender como nós chegamos até aqui, como a igreja veio lá do início e como que ela veio se comportando até chegar aqui. A Yasmin falou, né, que a igreja teve períodos bons, períodos ruins, se desviou em alguns momentos, e mesmo assim Deus agiu em favor da sua igreja. E aí a gente vai ter uma maior compreensão do tempo presente, saber o que nós fazemos hoje. É um reflexo do passado? Será? Se é um acaso? Ou é Deus agindo de uma forma diferente? Então a gente vai compreender tudo isso. Outro motivo de nós estudarmos é um alerta contra as heresias. Vocês sabem que a nossa igreja, ela está aberta para todas as pessoas. E nisso vem pessoas de vários tipos de religiões, seitas, né, trazendo muitas heresias. E eu já vi pessoas vindo do candomblé, vindo pessoas pentecostais para cá, né, do fogo, e querendo implantar as coisas que faziam lá na igreja antiga, querendo fazer aqui. E por isso que a gente tem que saber, entender e compreender, lidar com essas coisas. E isso é através da Bíblia. É só com a Bíblia que a gente consegue discernir se isso é correto, se é de Deus ou se não é. Então, é um alerta também para a gente combater as heresias. Outro motivo é um incentivo a seguir adiante. Nós aqui na NIBNC, quando nós chegamos aqui na igreja, quando você é novo, você chega na igreja, você faz logo um curso, né, chamado Um com Deus. Na verdade, você começa a entender como você tem uma intimidade maior com Deus, a compreender o que Deus quer para você, qual o seu objetivo, qual o seu propósito nesse mundo. E logo depois que você termina Um com Deus, você faz um outro curso chamado Um com a Casa. E sabe o que é mais interessante? No Um com a Casa, logo que você aprende, são apenas 2 aulas. E quando você faz a última aula, no final, você recebe um pacto, não é verdade? Um documento que você vai assinar no final e vai demonstrar, vai assinar concordando que você vai cumprir com aqueles requisitos. Mas aqueles requisitos é porque o pastor quer? É porque a igreja quer? Não, é porque Cristo quer. E aí aquele compromisso, aquele pacto não é com o pastor, não é com o seu líder, não é com ninguém dessa igreja, mas sim com Jesus. E isso é um incentivo, porque quando você pensar em pecar, você vai lembrar, se você vive aquele pacto, você vai lembrar, cara, eu não posso trair a minha mulher, eu não posso usar droga, eu não posso ver imoralidade, porque eu fiz um compromisso com Jesus e, inclusive, assinei lá dizendo que eu tenho que dar um bom testemunho, que eu tenho que viver em santidade. E isso já por si só, já é um incentivo. Além dos irmãos que vão te incentivar, né, a você meditar, a você ler a Bíblia, a você mudar seus velhos hábitos para novos, né, para ser transformado literalmente por Jesus. E isso também é um incentivo a seguir adiante. Outro motivo para você estudar a história da igreja é
percepção da ação de Deus e do ser humano através dos séculos. Tem um livro chamado Fator Melquisedeque, do Don Richardson. E o título desse livro é bem parecido com esse nosso motivo também. O título fala assim, ó, a ação de Deus em várias épocas através da história. Então, se você quer conhecer um pouco mais do que Deus fez e agiu ao longo da história da igreja, você pode ler esse livro também, Fator Melquisedeque. Tem em PDF na internet, você pode baixar. E também nós compreendemos o contexto todo da igreja. Por exemplo, tem uma história de uma tribo indígena que ela vivia oprimida por uma outra tribo mais forte. E, ano após ano, essa tribo mais forte ia lá, batia neles, pegavam seus alimentos, né, e oprimiam bastante eles. Até que, em uma determinada época, o exército dos Estados Unidos chegou lá e acabou com essa opressão. Essa tribo indígena, que vivia oprimida, ela se tornou tão grata pelos soldados americanos que eles não podiam fazer nada, que eles iam lá e se alegravam, ajudavam os soldados e eles eram bem gratos, faziam de tudo para deixar os soldados à vontade lá naquela tribo. E logo depois começaram a ir missionários lá para aquela tribo indígena, para evangelizar, né? Só que quando o pastor, né, o missionário, chegava lá com a Bíblia, que ele ia falar da palavra de Deus, os índios falavam, eu aceito, olha, não precisa falar mais nada. Não, não fala mais nada, que eu já aceitei, não fala mais nada, não, eu já aceitei. E aí o missionário ficava assim, olha, muito estranho isso, nem falei da Bíblia, os caras já aceitaram a Cristo? Não, não é possível. Aí o missionário, né, pensava assim, quando a oferta é muita, o missionário desconfia, né? E aí ele foi buscar a entender a história daquela tribo indígena, a saber por que eles eram assim tão gratos que não queriam saber nem se aquilo que eles estavam falando era verdade ou não, simplesmente aceitavam. E aí o missionário começou a perguntar alguns soldados mais antigos que estavam lá, de algumas pessoas da tribo que estavam lá também, começou a perguntar, a investigar, e ele entendeu que lá no início eles foram libertos. Aquela tribo foi liberta pelos soldados, né, americanos, e por isso eles eram gratos e faziam de tudo para agradar os soldados e aos missionários. E aí, quando o missionário descobriu isso, ele mudou a estratégia dele. Ele viu uma outra forma de evangelismo. Ele teve que mudar o método de evangelismo dele. E por isso que é importante estudar a história da igreja. Ele teve que voltar no passado, entender a história, o contexto, e aí falar de Jesus de uma outra forma, de uma forma mais chamativa. Outro motivo para nós estudarmos a história da igreja, nós iremos entender o que fez com que a imagem da igreja passasse disso. Você está vendo aí esses cristãos que estão numa arena, a ponto de serem devorados por leões? Pois é, eles estão orando, estão clamando. E a gente vai entender por que eles passaram disso para isso, a imagem da igreja passou disso para isso. E nós vamos compreender melhor. Nós vamos entender o que muitas vezes nós não conseguimos entender. Algum tempo atrás, nós vimos o Estado Islâmico matando alguns cristãos, né? E isso foi muito triste, foi uma imagem muito forte, né? Os cristãos ali enfileirados a ponto de serem mortos, né, pelos seus carrascos, e isso abalou o mundo, foi muito triste. Mas a gente vai compreender, entender o que muita gente não consegue compreender, mas a gente vai tentar. Tem uma frase que eu gosto muito, e que é uma verdade. Ela diz assim: quem não aprende com a história está fadado a repeti-la. E estudar a história da igreja é muito importante para nós não cometermos os mesmos erros do passado. E a gente vai compreender, inclusive, e tentar entender o porquê essas pessoas que morreram, que foram mortas, se entregaram. Não se entregaram para esses carrascos aí, para essas pessoas que mataram elas, mas entregaram a sua vida, a sua alma, o seu corpo, todo o seu ser para Jesus. E vamos tentar compreender o porquê que elas saíram das suas casas, lá do seio da sua família,
do conforto do seu lar para irem direto para o inferno, falar do evangelho num local hostil e perigoso. Nós vamos compreender isso. O que fez, então, essas pessoas? Nós vamos entender. Estudar a história da igreja também nos desafia a saber se nós estaremos no lugar deles algum dia. Será se estaremos? A imagem da igreja, por muitos anos, ela foi uma igreja forte, uma igreja de fé, uma igreja de pessoas que viviam por Cristo, faziam tudo por Cristo, vendiam suas propriedades, tudo faziam por Cristo. E hoje, a imagem da igreja está sendo manchada por conta da mídia. A mídia tem acabado com a história da igreja, com a imagem da igreja, né? Com algumas pessoas falando heresias em plena mídia. E isso a gente vai compreender também. Outro motivo para você, exemplos a seguir e exemplos a não seguir. Em Hebreus 13:7, diz assim: lembrem-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado de sua vida que tiveram e imitem a sua fé. Paulo ele fala assim, ele nos exorta, ele fala assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você tem essa coragem de falar isso? Ei, seja meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. Você tem? Você tem essa coragem de falar isso? Estudar a história da igreja vai nos ajudar, inclusive, a entender melhor a história da nossa igreja, da Nova Igreja Batista, aqui na Nova Cidade. Como que surgiu, né? Qual o ano, o que aconteceu, quais pessoas que investiram dinheiro, tempo, né? Será se aqui, nesse local, não tem muita oferta, inclusive suas, tem muita oferta, tem muito sacrifício, mas por causa de Cristo. Outro motivo, Deus ama a igreja apesar da igreja. A gente já falou, a Yasmin falou, que a igreja se desviou, a igreja cometeu erros, mas ela também acertou. E nem por isso Deus deixou de amar a igreja. Ele continuou amando. E a gente vai compreender isso. Compreender e entender que Deus ama a igreja apesar da igreja. Apesar de problemas, apesar de sermos imperfeitos, Ele nos ama assim mesmo. Nós estudamos a história da igreja não por causa da igreja. Nós estudamos a história da igreja por causa de Cristo. E por causa de Cristo, nós amamos a história da igreja. Vamos lá, pessoal. Agora é hora de se alongar, se esticar, sair desse sofá, levantar dessa cadeira. Vamos lá, a gente vai fazer alguns movimentos e queremos que vocês participem conosco. Vamos lá? Vamos lá, então, queremos que você interaja com a gente, tá bom? Levanta daí desse sofá, espanta um pouquinho desse desânimo. Se deu preguicinha, por favor, não deixe a gente fazer esse exercício sozinho, tá bom? Vamos lá, levante as suas mãos lá no alto. Olha aí, hein? Tô vendo, hein? O Senhor também tá vendo. Não deixe a gente fazer sozinho. Levante suas mãos lá no alto e repita essa frase comigo. Eu sou a igreja, tá bom? No 3, você repete com a gente, tá bom? Tá tudo certo aí? Tá tudo certo. Então vamos lá. 1, 2, 3. Eu sou a igreja. De novo, não ouvi. 1, 2, 3, vai. Eu sou a igreja. Muito bem, legal. Agora estica pro lado. Repete novamente a frase. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Eu sou a igreja. Pro outro lado. Novamente, vai. 1, 2, 3 e... Eu sou a igreja. Muito bem. Muito bem, muito legal. Eu tô vendo daqui, você já sentou. Não, por favor, vamos levantar. Isso, muito bom. Então, agora nós vamos fazer algumas perguntinhas e queremos que você faça também essa pergunta para a pessoa que está do seu lado. Caso você esteja sozinho, você pode mandar aí no seu grupo de amigos e com certeza vai haver essa interação. Será que você conhece a igreja que está aí do seu ladinho? Então, a primeira pergunta é: como você se tornou a igreja? Você lembra? Eu lembro quando foi, como me tornei, foi um momento muito especial. Então, puxe na sua memória que também deve ter sido um momento muito legal. Responda aí lá no seu GA, cutuca a pessoa que está do seu lado, pergunta para ele. Então, lembrou? A segunda pergunta é: quem lhe trouxe para a igreja? Você lembra? Foi aquele amigo? Foi um vizinho? Foi alguém do seu trabalho? Você lembra quem foi?
Então, começa aí a moer que vai já lembrar. Vamos lá, agora nós vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta é: quem mais te influenciou e quem influencia na sua trajetória com Cristo? Também deve ser uma pessoa muito especial, né? Aquela pessoa que foi lá, fez aquele convite, até hoje está no seu pé ali, te incentivando na leitura. Lembra como foi? Quem é essa pessoa? Responde aí rapidinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem você acha que é a pessoa que mais influencia? Aquela que pega na mão ou aquela que puxa a orelha? Os dois. Então, muito bem, já que você lembrou agora, vamos para a quarta pergunta. Em que ano você se tornou a igreja? Você consegue lembrar? Então, me diz aí. Faz muito tempo? Faz pouco tempo? Foi antes da pandemia? Ou foi ontem? Diz aí, você lembra? Então, agora que você respondeu todas essas perguntas, você deve ter percebido que ao longo da história também muitas pessoas também se tornaram uma igreja, né? A igreja. Muitas pessoas também foram alcançadas por esse amor. Então, no decorrer dessa matéria, nós também iremos descobrir a nossa trajetória como corpo de Cristo, a igreja. Boa aula! Boa aula, pessoal. Até mais. E a próxima pergunta é: como foram os primeiros passos da igreja? Você sabe em que livro está registrado os primeiros passos da igreja? Isso mesmo, no livro de Atos. Alguns estudiosos defendem que esse livro poderia também ser chamado de Atos do Espírito Santo, ou também poderia ser chamado de Primeiros Passos da Igreja, mas ia ficar grandão, né? Então tá bom, Atos mesmo, tá ótimo. E tem um versículo que ele mostra pra gente que isso tudo aconteceu no tempo exato que deveria ter acontecido. Olha lá Gálatas 4:4. Fala bem assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Preste atenção nessa palavra plenitude. Jesus, ele veio à Terra na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo perfeito, no tempo exato que ele deveria vir. E por quê? Jesus veio no auge do Império Romano. Você sabe o que os romanos construíram na época que eles eram dominadores de todo o mundo então conhecido? Gente, primeiro que os romanos, eles dominavam dominavam o mundo inteiro, né, que era conhecido. O que era conhecido naquela época? Era a Europa, o iniciozinho da Ásia. Os romanos não conseguiram adentrar mais lá para China, Coreia, Japão, porque tem um deserto ali que atrapalhou, e o norte da África. E pelo mesmo motivo, também por ter um deserto muito extenso ali logo no meio da África, né? Logo depois do nortezinho da África tem um deserto, eles não conseguiram adentrar mais o território. Então, eles dominavam ali todo o mundo conhecido. E tinha um ditado muito famoso entre eles, que era: todos os caminhos levam a Roma. Para os romanos era muito importante eles conseguirem chegar a Roma de qualquer parte do império. Então, eles construíram estradas. Gente, estradas como a Via Appia, que até hoje existe. E não vou dizer que não tem buraco, porque ela é uma estrada de pedra, né? Então, tem ali as posições das pedras, mas buraco, como a gente vê aqui, você que é de Manaus não consegue, que nem eu. A gente não consegue compreender o que é uma estrada de séculos de existência sem um buraco. Mas, gente, existem. Eles construíram também portos, porque lembra lá do Mar Mediterrâneo, que ficava no meio do Império, fica até hoje, né, ali naquela região. E eles tinha lugar que não dava para construir estrada, então eles construíram portos para que eles pudessem chegar a Roma de qualquer lugar. Imagina se Jesus tivesse chegado um pouquinho antes. Provavelmente não teria a notícia, as boas notícias não teriam se difundido, porque os gregos não tinham essa preocupação de tornar todos os lugares acessíveis. Então, provavelmente ia ser muito difícil, gente. Era tudo muito longe. Imagina, eles saíram lá do Oriente Médio e Paulo foi pregar em Roma, na Europa. Então, era muito distante. Se Jesus tivesse vindo, se tudo isso tivesse acontecido um pouco depois,
Logo depois desses impérios, teve a Idade Média, que foi um momento de fechamento. Eles se recuaram ali, fizeram os feudos, era tudo muito fechado, também não ia se espalhar. Aí você pode dizer, mas agora, com a mídia, é só gravar no celular, colocar no YouTube, todo mundo ia saber de Jesus, Paulo não ia nem precisar viajar. Gente, nesse mundo de fake news que a gente vive hoje, que a gente não pode acreditar em nada que a mídia fala, então, a gente precisa entender que Jesus ele veio no momento exato. Aquela era a plenitude dos tempos. Porque a gente precisa compreender que Deus ele sempre age no momento certo, da forma certa, para fazer a coisa certa. Então, quando Jesus chegou, fundou a igreja, ele ensinou seus discípulos, né? Seus discípulos começaram a evangelizar. Um pouco depois, como nós vimos na última matéria, veio Paulo, e Paulo evangelizou praticamente todo o mundo romano em uma geração, em 3 viagens missionárias. Tinham igrejas por todo o império. Tem relatos de igreja em Alexandria, na África. Tinham igrejas na Europa, igrejas espalhadas pela Macedônia, pela Caia, por todas as províncias do império. Então, o evangelho se espalhou ali em uma geração, por todo o império. Todo mundo já tinha ouvido falar alguma coisa sobre Jesus. E aí você pode se perguntar, tá bom, mas qual é o momento que a igreja começa de fato? Que eu posso dizer ali começou a igreja. Os teólogos, eles se dividem em 2 momentos. O primeiro momento é ali no início do ministério de Jesus, quando Jesus vai até João Batista, né? A Bíblia fala que viria uma pessoa antes de Jesus para preparar o caminho ao Senhor, e João veio, ele batizava. Então Jesus foi até João, e aí João deu o testemunho dele, né? Porque viu a pomba descer, o Espírito Santo descer em forma de pomba em cima de Jesus. E ele falava, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Jesus começou a escolher seus discípulos, os discípulos de Jesus começaram a espalhar o evangelho, né? Os discípulos mais próximos de Jesus, todos se tornaram pastores depois, né? Pedro, Tiago, João. O barquinho não, tá? O barquinho não se tornou pastor, não. Mas todos eles se tornaram pastor. Mas a autenticação, é esse segundo momento, foi ali em Pentecostes. Foi quando Deus ele passou no cartório, reconheceu em cartório, autenticou que agora a igreja eram as pessoas, que nós agora éramos o templo do Espírito Santo. E você precisa entender por que foi na época de Pentecostes. O Pentecostes é a segunda maior festa do povo judeu. Logo depois da Páscoa, são 50 dias após a Páscoa, e todo o povo retorna a Jerusalém e eles vão festejar ali o fim do Pentecoste. Então, muitas pessoas estariam lá. É por isso que Jesus morreu quando, gente? Morreu e ressuscitou na Páscoa, não foi? E aí ele ressuscitou, passou 40 dias ali com o povo, então faltava mais ou menos uma semaninha para o Pentecostes, né? Quando ele ascendeu aos céus. E ele falou para os discípulos, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Isso está lá em Atos 1, no versículo 8. Então ele fala assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Depois disso, Jesus começou a ascender aos céus e os discípulos ficaram meio perplexos, né? Eles nunca tinham visto alguém subir aos céus. E eu imagino que eles devem ter ficado atordoados. Então, o que eles fizeram? A última coisa que Jesus mandou, ficaram em Jerusalém. E a Bíblia fala logo no versículo 14 que todos eles sempre se reuniam com as mulheres que seguiam Jesus, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Gente, se você lê os evangelhos, você percebe que logo no início, Maria e os irmãos de Jesus, eles achavam que Jesus estava ficando meio maluco. Eles, inclusive, tentaram, né, chegar até ele para não permitir, eles não acreditavam. Os irmãos, principalmente, eles sempre só estavam piadinha, né, coisa de irmão mais novo. Aí só estavam piadinha,
Fala, tu não é profeta, então vai logo para Jerusalém. Tu não tem que aparecer ao povo, vai lá. E eles se converteram a Jesus, né? Eles entenderam o que Jesus fez, quem Jesus era. E eles também, como a gente viu em cartas, se tornaram pastores posteriormente. E aí, no versículo 15, tem lá. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse, irmãos, e aí começou a resolver algumas coisas que tinham para resolver da igreja. Aqueles primeiros 120 eram os membros fundadores da igreja. Há um pouquinho de tempo atrás, acho que ano passado, nós tínhamos essa média de pessoas, 120 pessoas. Então, era uma igreja relativamente pequena, mas 120 pessoas já dá para dar um trabalhinho, não dá? E imagina 120 pessoas juntas? Eles já tinham, gente, recebido o Espírito Santo quando Jesus apareceu entre eles, depois de ressuscitar, e falou, Pai, seja com vocês, recebam o Espírito Santo, e soprou neles o Espírito Santo. Mas falou para eles ficarem em Jerusalém, que eles iriam ser revestidos de poder do alto. Ia ser a autenticação. Eles iam ficar cheios do Espírito Santo. E Jesus já estava preparando ali o cenário, porque seria no Pentecostes, quando muitas pessoas estariam ali reunidas. Quando os apóstolos, os discípulos, receberam o Espírito Santo ali com Jesus, eles não caíram, não rodopiaram, não teve nenhum show. Porque a mudança que Deus quer ver é aqui dentro da gente. Quando você recebe o Espírito Santo, as coisas começam a mudar de dentro para fora. E então, num belo dia, eles estavam reunidos todos num só lugar. E veio do céu um som. Preparem-se, porque a partir de agora, o show vai começar. E aí começou a contagem regressiva. E a Bíblia fala que eles ficaram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em línguas estrangeiras, em outros idiomas, de forma que, lembra que tinham vários judeus reunidos ali em Jerusalém para o Pentecostes? Então, pessoas de mais de 15 lugares diferentes começaram a ouvir as maravilhas de Deus ali, na sua própria língua, sendo falada por homens simples, e eles ficaram perplexos, porque eram homens humildes, homens pescadores, homens simples. Como que eles estavam falando em tantas línguas diferentes ao mesmo tempo? Como que as pessoas estavam conseguindo entender, cada um na sua própria língua? Gente, eles ficaram maravilhados. E logo se reuniu uma multidão ali. E só um parêntese, que você pode pegar aqui o Novo Testamento todo, você não vai encontrar na Bíblia algum momento em que uma pessoa fala em uma língua estranha para ninguém entender. Falar em línguas estranhas, em línguas estrangeiras, é a mesma palavra, inclusive, é um dom dado pelo Espírito Santo para que as pessoas possam pregar a pessoas de nacionalidades diferentes delas, né? Em Coríntios, inclusive, Paulo ele exorta que só é para falar na igreja se tiver alguém que traduza. Então, se não tiver ninguém que traduza, a ordem na Bíblia é que ninguém fale. Então, voltando, Pedro, que era o pastor, né? Era aquela figura pastoral que eles tinham ali na igreja, o líder, ele era provavelmente o mais velho. E aí ele começou a falar, gente, você já saiu com o pastor para conversar, para comer uma pizza? Pastor, ele tem um negócio que vem com pacote. Pastor fala, gente, vem com pacote. Uma vez, a gente costuma sair com o pastor, né? E aí uma vez se reuniu. Eram, acho que umas 3 pessoas. Gente, a gente saiu de lá com a mensagem de domingo, com aconselhamento, com a aula do CENIB. É um pacote assim completo, você já sai de lá fortalecido para o mês inteiro, é incrível. E Pedro era pastor. Pedro veio com esse pacote completo. E então Pedro começa a pregar. E ele prega ali 1,5 páginas. Gente, o povo, algumas pessoas do povo se levantaram e começaram a zombar. Vixe, isso daí tá bêbado, só pode, gente. Eles estão bêbados, esses caras aí não estão bem, não. O que eu quero que você entenda aqui é que você pode estar cheio do Espírito Santo. Deus pode estar fazendo milagres com a sua vida. Sempre vai aparecer alguém para zombar.
Jesus, ele exorta a gente, ele fala assim, ai de quando todos falarem bem de vocês. Porque se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Eles só falavam bem dos falsos mestres. Então, se está todo mundo falando bem de vocês, toma cuidado, porque alguma coisa de errado tem aí. Gente, já aconteceu isso com você? Você está ali todo feliz, evangelizando. Teve uma vez que a gente foi fazer um convidaço, e aí a gente estava convidando para o Terra Natal, se eu não me engano, era Noite Caipira. E aí a gente foi, né, por todo o bairro, entregava o convite, não sei o quê. Você acredita que uma pessoa pegou o convite e rasgou na frente do jovem que entregou para ela? O bichinho ficou traumatizado, gente. Eu acho que ele só lembrava, que nesse momento você tem que lembrar versículo, né, para não avançar no pescoço da pessoa, porque a gente ainda é carne. E aí eu acho que ele ficava pensando só em Atos 13:10, Atos 13:10. Você lembra o que fala Atos 13:10? Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Gente, dá uma raiva, sempre aparece um para tentar te tirar do sério. E aí tu tem que respirar fundo, né, orar e continuar. Então, sempre vai aparecer alguém para zombar, mas a gente não pode parar. Imagina se Pedro tivesse parado. Depois que ele pregou, gente, 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. 3.000 pessoas. A igrejinha pulou de 120 pessoas para 3.000 pessoas. Para você ter ideia, para a gente conseguir ter 3.000 pessoas, a gente tem que fazer mais de 10 cultos, num domingo. Então, a igreja cresceu, expandiu absurdamente. E tem também um acontecimento nesse momento, que foram as labaredas de fogo, né? A Bíblia fala que foram como línguas de fogo que desceram sobre ele. E isso é uma forma de Deus autenticar o seu templo. Isso primeiro aconteceu ali no deserto, quando Deus tirou o povo do Egito, e eles eram guiados à noite por uma coluna de fogo. Isso era Deus falando, eu estou no deserto com o meu povo. Depois, quando construíram o tabernáculo, na inauguração do tabernáculo também desceu fogo e uma fumaça encheu ali aquele lugar. E era Deus falando, eu estou no tabernáculo no meio do meu povo. Mais tarde, Salomão construiu o templo e aconteceu a mesma coisa na inauguração. Era Deus dizendo, eu estou aqui no templo no meio do meu povo. E então, aconteceu isso também em Pentecostes. Mas Deus estava agora dizendo, eu estou no meu povo. Agora, eles são o templo do Espírito Santo. Em uma geração, todo o mundo mudou. E agora, a gente vai assistir um filmezinho. É bem rapidinho, então não durmam, bora, se estique aí, tá bom? Você acabou de fazer exercício, tá todo mundo ativo. Preste atenção. Atos. Em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado ao céu. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam.
nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse, por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi um dos nossos e participou neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro dos Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus aqueles homens que estão falando?
Então, como nós conseguimos ouvir, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto os judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros. O que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que nós faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e comiam juntos com alegria e sinceridade, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Você já parou para pensar como é que se deu o início da igreja, logo depois ali que Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram? Você já conseguiu imaginar? Uma igreja que tinha 120 pessoas. Aí no dia seguinte eles fizeram ali um terra natal e 3.000 pessoas se converteram. Gente, 120 pessoas não é nem a quantidade de pessoas que leram lá no Palavra Fértil, você lembra? Só que o livro de Atos, ele narra exatamente essa história. Olha o que está escrito em Atos 2:41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Só que não parou por aí. Olha só o que fala em Atos 4:4. Muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando o número dos homens que creram, cerca de 5.000. Foi um crescimento muito rápido. Foi. Mas não foi porque eles ficaram parados. Pelo contrário, um ouvia, já falava para o outro cria, já compartilhava. E assim, a igreja foi crescendo ainda mais. E sabe, imagina, uma igreja de 120 pessoas. Aí começou a entrar gente de tudo que é buraco. E você sabe, quando tem muita gente reunida, dá o quê? Problema. E se já existe problema em igreja pequena, imagina agora numa igreja grande. Existe ali a famigerada treta. Sim. Tinha judeu de tudo que era lado. E eles reclamavam constantemente. E tem muitas viúvas que estão passando fome. Tem muitas pessoas pobres que estão sentindo frio e não tem com que se aquecer. Eles começavam a ter várias discussões e tentavam achar soluções, mas não conseguiam. E sabe onde é que essas discussões foram parar? Nos ouvidos de Paulo e Barnabé, que estavam lá do outro lado. Eles ouviram falar que tinha uma igreja brigando entre si. E sabem, a questão de briga dentro da igreja não era apenas uma questão de sustento.
ou melhor dizendo, a falta dele, né? Mas era também uma questão religiosa. Hoje existe todo tipo de religião. Existe o catolicismo, existe o cristianismo, existe o espiritismo, e tem o ismo da vida. Só que naquela época, não. Eles eram judeus e messiânicos. Eles acreditavam que a era de Jesus estava acontecendo. E essa é uma coisa que eles se enganavam e se enganam até hoje. Eles ainda creem que o Messias, que é Jesus, ainda vai vir. Porque eles acreditavam que quando Jesus viesse à Terra, tudo ia ser na paz e amor. Não ia ter mais briga, não ia ter mais fome, não ia ter nenhum desses tipos de problemas. Seria realmente tudo paz e amor. Só que não foi bem isso que aconteceu. Pelo contrário, a igreja começou a ser muito perseguida. Os líderes judeus, eles viam a igreja de Jesus como uma heresia. Só que Jesus, ele já sabia que isso iria acontecer. Olha só o que está escrito lá em João 16. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Jesus já sabia que isso ia acontecer. E sabe o que isso lembra? Da história de Paulo. Lembra quando ele ainda era Saulo, que ele era perseguidor da igreja? Por que ele era perseguidor da igreja? Porque você lembra que ele era um fariseu? Ele foi doutrinado, isso desde criança. Então, ele matava os cristãos porque ele pensava que aquilo era o correto. Até ele ter o próprio encontro com Jesus e ver que ele estava fazendo completamente errado. E mudou de nome, virou Paulo, e é o Paulo que a gente conhece hoje. Só que a perseguição, infelizmente, continuou acontecendo. E sabe, no início da igreja tinha muitos judeus, mas judeus mesmo, sabe? Aqueles que guardavam sábado, aqueles que guardavam ali o templo. E com a chegada desse monte de gente para tudo que é buraco, começou a ter brigas e discussões. E então, eles começaram a se reunir em pequenos grupos nas suas casas. E é aí que a gente começa a entrar aqui na nossa linha do tempo. Bem no iniciozinho, mas já conseguimos entrar. Outro motivo de discussão dentro da igreja era a respeito dos dirigentes. Quem que seria o líder? A Igreja Católica, ela considera Pedro como o pastor principal, o líder principal, porque foi algo, logo quando ele pregou, 3.000 pessoas se converteram. Jesus mesmo fala que sobre aquela pedra ele iria estabelecer a sua igreja. Então, a Igreja Católica considera Pedro como essa figura principal. Só que ele não estava sozinho, também tinha Tiago e João ali do ladinho deles. E o apóstolo Paulo, ele reconhece isso em uma de suas cartas. Olha só o que está escrito lá em Gálatas 2:9. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas da igreja. Ou seja, Paulo ele já lembrava disso, ele já constantemente reconhecia essa liderança. E você lembra, né, que naquela época tudo era via cartas, não tinha nem avião naquela época, tudo era vias por cartas. E depois que Paulo começou a escrevê-las, começou a surgir um padrão. Então, não existia igreja sem liderança. Eu não sei se você já pensou, mas em algum momento já passou na sua cabeça como é que seria uma igreja sem liderança? Seria um caos, né? Porque talvez nós nem tivéssemos CNIB, talvez nós não tivéssemos culto, nem kids para sua criança, porque quem iria assumir? Quem queria pegar essa responsabilidade para si? Por isso que é a importância da liderança. Para você ter uma ideia, mais ou menos para você conseguir entender, há um tempo atrás a nossa igreja começou a crescer bastante e o Senhor colocou no coração do nosso pastor de fazermos 2 salas atrás do palco, para ampliar, para termos mais salas para os nossos teens, nossos kids, etc. Se não fosse o líder responsável de ir atrás de pedreiro, de ir atrás da obra, de acompanhar a própria obra, as salas não teriam saído. Outra coisa importante, que eu acho que agora que você vai conseguir entender melhor, acampamento. Gente, imagina, quando você está ali fazendo a sua mala para o acampamento, você não se preocupa com muita coisa, você se preocupa com o quê? O que você vai vestir, aonde você vai dormir, você se preocupa ali com seus kits de material de higiene pessoal, né? E ainda tem gente que esquece as coisas em casa. Mas essa, no máximo, é a sua preocupação. Você, em algum momento, enquanto estava fazendo a sua mala, pensou, será que lá vai ter gás para fazer o almoço e a janta? Você já parou para pensar isso em algum momento? Gente, no ano passado, a gente fez um mini acampamento para os jovens, para uma comemoração de um desafio que eles estavam fazendo, que era o Bíblia Champions. E o meu ministério ele ficou responsável por toda a organização desse mini acampamento. E o meu líder chegou comigo e falou assim, Mel, tu já providenciou o gás? Aí eu, o gás, né? É bem importante o negócio do gás. Isso em nenhum momento passou na minha cabeça. E eu acredito que nem na sua. Então, quando você está fazendo ali a sua mala, você pensa no gás? Não. Quem é que pensa no gás? O seu líder.
Então, nisso a gente consegue ver a importância da liderança. E a gente vê a presença dela desde sempre na igreja. E então a igreja começa a crescer, 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 e eles cresciam baseado no versículo que hoje a nossa igreja também se baseia, que é muito batido esse versículo aqui, que eu tenho certeza que você também já sabe decorado. Então, se você souber, fale junto comigo. Se você ainda não decorou, leia aí que vai aparecer na sua tela. Vamos lá. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Atos 2:42. Ele se dedicava aos ensinos. Diariamente eles estavam sendo ensinados. A comunhão. Gente, se Jesus já se preocupava com comida para 120 pessoas, imagina agora para mais de 5. Jesus entendia que isso era importante porque criava a liga. Orações. Gente, a maioria das cartas, você lembra lá da última matéria de cartas que a gente deu? Você acredita que você tenha lido? No finalzinho de cada carta, Paulo sempre fazia suas saudações finais e escrevia uma oração. Isso era amor. Esse amor, essa unidade, essa comunhão entre os irmãos era visto por todos da igreja. Não era apenas alguns, pelo contrário, era por todos. Eles tinham um cuidado mútuo um pelos outros. E a gente consegue aprender muito isso como igreja. Eles pegavam suas propriedades, colocavam aos pés dos discípulos e repartiam com quem não tinha. E nós, hoje, como igreja, aprendemos bastante. Porque, infelizmente, a gente ainda consegue ver pessoas que gostam, que querem usufruir dos benefícios da igreja, mas na hora de amar, dão um pé para trás. Na hora ali, quando o líder pede um pouquinho a mais dentro de um ministério, não, isso aí é a função do líder, isso aí é a função, manda o pastor resolver, né? Porque a minha parte eu já fiz. Não querem amar da forma correta. Mas sabe uma forma prática para você amar? E aí vai começar a doer um pouquinho aí nas suas costas. Para você que tem carro, gente, carona é uma forma enorme de você amar os seus irmãos. Os nossos cultos aqui na igreja terminam muito tarde. Você imagina uma família inteira indo para uma parada de ônibus no escuro. A nossa cidade é muito perigosa, você sabe muito bem disso. Então, a forma de você amar os seus irmãos dando uma carona é uma forma de você também amar a Jesus. Outra forma também que vai doer um pouquinho, o seu sorriso. Isso é importantíssimo, gente. Imagina que algo de errado aconteceu. Sei lá, você brigou com a sua mulher, você brigou com o seu esposo, você pisou no cocô do cachorro antes de vir para a igreja, ou pneu furou, não sei. Que você está ali mega estressado. E quando você chega na igreja, você quer demonstrar para as pessoas que você está chateada. E você fica ali carrancudo. Gente, isso é falta de amor, saiba disso. Porque as pessoas não têm nada a ver com os seus problemas. Então, imagina a cena. Você chega na igreja ali, está todo com a cara fechada, né? Não quero papo com ninguém, estou aqui todo carrancudo. Aí vem alguém super alegre para falar com você. Muito boa noite, tudo bom? Seja bem-vindo. Aí você está lá. Boa noite. Gente, você vai acabar com o clima. A pessoa vai ficar toda sem jeito. Então tá, boa noite, eu vou ali, né? Vou sair daqui, né? Porque ficou meio chato. Isso é falta de amor, gente. Saiba disso, isso não é hipocrisia. Pelo contrário, isso é amor. Então coloque o sorriso no seu rosto, deixe de frescura. Outra forma de você amar também alguém é recepcionando as pessoas que estão chegando. Sabe, é visível quando alguém novo na igreja chega, né? Porque é mais ou menos tudo igual. Chega olhando pro teto, meu Deus, onde é que é as coisas, e sai conhecendo as pessoas. Normalmente tem quase todos o mesmo perfil, né? A gente consegue identificar. Aí você vai conhecer a pessoa. Eu estou partindo do pressuposto que você já foi lá conhecer ela, né? E você chama um grupão de pessoas para conhecer, para enturmar essa pessoa, né? Aí ela chega com você e fala assim, você pode me informar onde é que é o banheiro? Aí o que você faz? Sabe aquela porta de vidro? Pois é, tu vai lá naquela porta de vidro, tu pega a direita, tu vai ver o bebedouro. Aí tu pega a esquerda. Do lado direito é o banheiro masculino, do lado esquerdo é o banheiro feminino. Vai lá que tu acha. Gente, eu pelo menos ia ficar tipo, beleza, não quero mais não, passou a vontade de ir ao banheiro. Isso é falta de amor também. Agora vai pegar nos líderes também, né? Porque acontece a mesma coisa. A gente está no corre-corre ali e resolve as coisas do culto e às vezes a gente nem fala com as pessoas. Aí vai chegar o visitante e vai perguntar para você e você faz o quê? Não, peraí, deve ficar para ali. Mano, fulano, vem cá. E chama outra pessoa para dizer onde é que é o banheiro para visitante. Gente, se fosse Jesus, eu duvido que você pediria para outra pessoa indicar onde é o banheiro. Então, qual é o correto a se fazer? Moço, fica bem ali. Vamos lá que eu levo você. Fica bem ali no banheiro. E você acompanha o visitante até o banheiro. A forma como você cuida das pessoas que estão novas, que estão chegando na igreja, também é uma forma de amar a Jesus. Sabe o que é curioso? É que em nenhum momento os apóstolos pediram para as pessoas venderem suas propriedades.
Isso foi de livre e espontânea vontade. Eles pegaram essas propriedades, vendiam, colocavam ali aos pés dos apóstolos sem pedir nada em troca. Foi algo voluntário. Só que aconteceu um problema. A igreja ficou pobre. Gente, imagina se o pastor chega e pede para todo mundo vender suas casas para dar lá para os venezuelanos. Todo mundo ia falir, ia ficar sem onde morar. E então, a igreja começa a ser sustentada por outras igrejas lá de Jerusalém. É um mal que veio para o bem, porque isso é onde nós nos espelhamos hoje. Sabe a Unib Central? A mesma coisa. É o que ela faz, de investir em outras igrejas, de abrir, enviar missionários. Essa é uma visão missionária também que o nosso pastor deseja para a nossa igreja, de enviar pessoas, mas para isso nós não temos que ter medo de investir no reino. E é o que eu falo para você também. Então, não tenha medo de investir no reino, porque são almas que vão ser salvas. Porque se não fosse aquelas pessoas que não tivessem vendido as suas propriedades, talvez hoje a gente nem estivesse aqui. Então, não tenha medo de investir no reino. Na semana que vem, nós vamos estudar mais o nosso mapa que apareceu aqui. Tenho certeza que você deve ter tirado uma foto desesperado, mas calma. A gente vai estudar ele com mais calma, tá bom? Não esqueça de colocar a sua presença aqui embaixo, que vai estar no link da descrição do vídeo, e de curtir. Gente, vocês precisam curtir esses vídeos, tá bom? Para que mais pessoas lembrem de não ter medo de avançar o reino. Então, curta esse vídeo que mais pessoas conseguirão ter mais acesso, tá bom? Deus os abençoe. Até semana que vem.